E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou contar um pouco mesmo do meu processo de evolução, na verdade, em redação. Eu sempre tive muita dificuldade, já tirei 600, 500 por sinal, na redação do Enem. Então por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como foi que eu saí dessa nota para mais de 900, 4 vezes seguidas. E já tirei 980 também, então foi pertinho do 1000. Não tirei o 1000, mas não deixa de ser uma excelente nota. Então por isso, eu vou te mostrar mesmo passo a passo o que foi que eu fiz, como foi que eu fiz, como eu estudei, como eu me preparei, dicas, macetes. Então tudo isso vai estar dentro desse vídeo. Eu vou explicar passo a passo mesmo, completo, bem explicado para vocês. E eu espero que vocês gostem e que vocês apliquem também nos estudos de vocês. Mas antes de a gente começar o vídeo, como eu sempre falo, por favor, deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Eu acredito que a primeira coisa que me ajudou mesmo até essa evolução, né, em redação, a sair de 500, de 600 para mais de 900, foi, como eu posso dizer, foi ver que eu realmente tinha dificuldade. Parece que é óbvio, isso parece que até é loucura tá dizendo, né, isso, mas tem muito estudante que tem nota baixa, mas que acha que o problema não é ele. Não. Você tem que cair na real, você tem que ver que realmente você tem uma dificuldade em redação e tudo bem ter uma dificuldade e que você tem que lapidar isso, que você tem que estudar para melhorar esse problema, para solucionar, na verdade, esse problema. Então, eu acho que a partir do momento que eu mudei essa mentalidade, que eu vi que eu realmente tinha uma dificuldade e que eu tinha que começar do zero, eu tinha que ser humilde, sabe? Começar ali da base, que era algo que eu tinha muita dificuldade, que foi, então, a partir disso mesmo, que isso melhorou muito o meu rendimento, porque eu fui do início, eu fui da base, entende? Então, a partir do momento que você tem essa mentalidade mesmo, de que você está iniciando, né, que você é um iniciante, um aprendiz, e que você está mesmo nesse processo de preparação, tudo melhora, porque você já vai tendo essa clareza mesmo, esse conhecimento de que é muito importante você começar da base, se você tem essa dificuldade em redação. Então foi isso. A partir disso eu comecei a traçar mesmo a minha estratégia. E como foi que eu tracei essa estratégia? Eu, de início, eu sabia que eu tinha que fazer várias redações. Porque a partir do momento que a gente faz algo várias vezes seguidas, aquilo acaba virando um hábito e a gente, querendo ou não, consegue ter uma melhora significativa, digamos assim, né? Porque a partir do momento que você está fazendo ali várias vezes, você vai ganhando muito mais experiência, você vai pegando alguns macetes. Então foi isso que eu fiz. Eu acredito que essa foi a minha estratégia no início. Então eu comecei a fazer várias redações, sabe? Eu tinha muita dificuldade, então, como eu falei, primeiro eu fui na base, na teoria, então eu estudei a estrutura dissertativa argumentativa, como funcionava, né, a estrutura dissertativa argumentativa, que é a tipologia textual que é cobrada no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. E aí também eu estudei a questão de vocabulário, eu comecei a ler livros para melhorar mesmo a minha escrita, porque eu repetia muitas palavras. Então, uma outra dica, por sinal, que é muito interessante nisso de vocabulário, eu sempre fazia minhas redações com o site, sabe, dos sinônimos, porque aí, para eu não repetir aquela palavra na redação, se eu já tinha usado, eu usava um sinônimo, né, uma palavra que tinha o mesmo significado, que tinha o mesmo sentido. Porque dessa forma, a minha redação ela ficava rica de vocabulário, de palavras diferentes, o corretor percebe isso, e querendo ou não, fica muito bonito, né, visualmente, esteticamente. Então, foi algo que me ajudou muito, essa questão do vocabulário. Erro ortográfico também foi algo que eu aprendi no decorrer do tempo desse processo de aprendizado. Eu não cheguei a estudar, mas eu acredito que ao passo que eu li as redações de nota 1000, que eu criava esse hábito de leitura, minha escrita, a questão de erro ortográfico foi diminuindo mais e mais. Então foi algo que me ajudou muito, essa questão da escrita, da leitura, de fazer várias redações mesmo, em relação à competência 1, né, que é avaliada essa questão de ortografia, de tudo isso. Então foi uma questão também muito crucial, muito importante nesse processo. Eu cheguei também a estudar cada competência, né, em relação à redação. Então eu estudei a competência 1, a 2, 3, 4, 5. A 5 diz respeito à conclusão. Então eu estudei cada competência separadamente. Eu entendi o que eu tinha que fazer para atingir os 200 em cada competência. Foi um processo de aprendizado na teoria, na base, para depois eu partir para a prática. E eu acho interessante dizer isso, que eu não fiquei, como posso dizer, limitado com os modelos prontos. No início eu tinha os modelos prontos, né? Eu acredito que hoje em dia a maioria dos estudantes usa o modelo pronto, tem gente que não gosta, tudo bem também, mas eu
não ficava preso. Eu vejo que hoje em dia tem muito estudante que fica preso no modelo pronto, que acha que o modelo pronto já vai garantir os mais de 900 e não vai. O modelo pronto me ajudou na questão do tempo, para eu não perder muito tempo em relação na escolha do repertório sociocultural, do erro de ortografia, de tudo isso. Mas assim, do padrão, né, dissertativo argumentativo, do modelo, no caso. Mas eu vejo que o que me ajudou muito foi a questão da argumentação. Eu tinha muita dificuldade em argumentar e como eu fazia várias redações por semana, eu acredito que por eu pegar vários temas, eu me forçava a argumentar. Não tinha outra saída, eu tinha que argumentar, eu tinha que explicar o tema. Eu tinha que ter conhecimento do tema. Então eu ia atrás de texto motivador, eu grifava, eu criava mesmo um mapa mental ali a respeito do tema. Então tudo isso contribuiu para o meu processo. Porque eu ia treinando, era dia após dia, né? Por semana, por mês. E eu ia vendo o meu progresso, digamos assim, a minha evolução. Eu ia melhorando, minha nota ia aumentando, querendo ou não, né? Porque eu estava melhorando. A questão do tempo mesmo, velho, eu tinha muita dificuldade. Eu me lembro que eu fazia uma redação em mais de 2, 3 horas e isso não tem sentido, ainda mais para Enem, porque a gente não tem só a redação, nós precisamos também resolver as questões, né, que caem junto no mesmo dia da redação, que são linguagens e também humanas. Então é muito interessante ver isso, porque quando você vai fazendo a produção textual, quando você vai tendo mesmo quando você vai criando esse hábito mesmo de leitura e de escrita, você vai melhorando. No início parece que você não vai conseguir, porque vai ser muito difícil, porque você não tem um hábito, você tem essa dificuldade, mas você precisa seguir isso à risca, porque com o tempo você vai ver, você vai perceber uma melhora muito significativa. Então, eu não me prendia, né, como eu estava dizendo, eu não me prendia ao modelo pronto, porque o meu foco mesmo era na argumentação, e é o que eu vejo muito hoje, né, com os estudantes. Muito estudante fica preso com o modelo pronto e não foca na argumentação, não explica o tema, não detalha, não traz exemplos, não explica. Vou ficar toda hora batendo isso na tecla. Você tem que explicar o tema da redação, você tem que imaginar que o corretor não entende, não sabe nada sobre o assunto e que você está ali para explicar ele. E você vai explicar com exemplos, com a sua argumentação, com o seu posicionamento crítico. Então é algo que você precisa ficar atento, você não pode vacilar, porque muita gente perde ponto por conta disso mesmo, justamente porque fica muito preso ao modelo pronto e não argumenta, não detalha, não explica o tema. Mas nós sabemos que o modelo pronto ajuda muito, é um suporte, é um auxílio, e que você também tem que ter em mãos, né, nesse processo de preparação, nesse processo de aprendizado. Bom, e aí, né, na semana eu sempre fazia, eu me lembro que no início eu comecei foi em um ano que eu melhorei, em um ano eu já, assim, no Enem anterior eu tinha tirado 600, 700 nessa faixa, e aí com um ano seguindo, né, esse passo a passo, estudando a teoria, a base, fazendo as redações por semana, eu me lembro que no outro Enem, no Enem seguinte, eu já tirei 960. Então foi uma excelente nota, né, em relação ao ano anterior, porque eu tinha saído de 600 para 960, e aí no outro ano eu tirei 980, mas porque eu já tinha mesmo essa noção de como funcionava. E é muito interessante, porque quando você corre atrás, quando você faz questão de querer aprender, de querer entender como produzir uma redação de uma forma correta, muito mais prática, coerente, você aprende. É fato isso. Então, foi um processo mesmo, foi lento, foi difícil no início, e eu já falo logo isso para vocês mesmos, para que vocês tenham essa noção e essa realidade, que não é do dia para a noite que você vai aprender, que você vai evoluir em redação, mas o segredo está na constância, está nessa sua capacidade de você ser disciplinado, de você conseguir estudar, fazer as redações por semana, não vacilar consigo mesmo, não se auto-sabotar, porque é muito importante. Você vai querer desistir no início. Eu comecei a fazer as redações, eu tinha um professor particular em redação, então, na verdade, ele não me ensinava, ele não passava muita teoria, nada disso não, ele só corrigia minhas redações. Então, eu tinha uns pacotes, né, de redação, eu falava, esse mês eu quero te mandar 7 redações, então eu dividia, né, normalmente mandava umas 2 redações por semana, e aí eu fui percebendo que eu precisava aumentar mais essa quantidade de redações por semana, porque o Enem estava chegando e eu sentia essa necessidade mesmo de fazer várias redações. Então eu me lembro que no início eu comecei a mandar só 1 ou 2 redações por semana, e depois eu fui aumentando essa quantidade. E aí já virou no automático. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha uma noção das redações nota 1000 também, eu li muita redação nota 1000, então eu pegava algumas coisas que tinham semelhantes nas redações nota 1000 e colocava nas minhas redações, nos meus modelos prontos também. Argumentava também de uma maneira bem parecida com a galera que tinha tirado mais
de 900, que tinha tirado 1000, porque eu tentava aproximar mais ainda a minha redação, a minha produção textual, das redações de nota 1000. Quanto mais você aproxima os seus textos de uma redação nota 1000, mais a sua chance de tirar mais de 900, de chegar perto do 1000. Então era isso que eu fazia. Eu pegava os padrões, né? Tem padrões, então assim, a quantidade de linhas da introdução, eu nunca... Se você perceber, por sinal, as redações de nota 1000 é bem proporcional, os parágrafos. Não tem um parágrafo que tem 20 linhas e outro que tem 3 linhas. Então sempre é bem proporcional, bem estruturado. Tem o uso do repertório no D1, no D2, na introdução, que é opcional, mas a maioria coloca. A questão do vocabulário, então são textos, né, os textos nota 1000 tem uma variedade de palavras, é muito bem estruturado, não tem erro ortográfico, a letra é legível, tem a questão do espaçamento também da margem, então tudo isso é analisado, vírgula, espaçamento, apontamento. Então tudo isso são padrões que estão nas redações de nota 1000 e que eu comecei a aplicar nas minhas redações, nesse meu processo mesmo. Então eu ia estudando, eu ia aplicando, e aí eu ia entregando as redações para esse meu professor e ele me devolvia o meu texto corrigido, com a nota, e eu fui percebendo mesmo, nos detalhes, nas entrelinhas, esses padrões, e fui aplicando nas minhas redações. Então acredito que foi isso, foi uma constância mesmo, foi algo que, primeiro, eu tive essa clareza de que eu realmente não sabia redação, eu precisava começar do zero, então eu comecei a estudar tudo isso que eu estava dizendo para vocês, da estrutura, do vocabulário, do hábito da leitura, da escrita, de erro ortográfico também, gramática, então concordância nominal, verbal, vírgula, crase. Na conclusão também, por sinal, era um parágrafo que eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha ideias em relação à proposta de intervenção, e eu comecei a ler as redações de nota 1000 e eu vi que sempre tinha alguma coisa ali parecida uma com a outra e que eu poderia colocar na minha. Então, por exemplo, quando era um tema relacionado à área da saúde, eu já tinha qual era o agente social que eu ia usar, entende? Então, assim, eu já deixei tudo pronto, eu já deixei uma pasta com os agentes sociais, se fosse um tema relacionado à área da saúde. Ou então, o Estado, dependendo do tema. Tudo isso eu fui criando mesmo mecanismos, eu tinha várias pastas em relação aos ministérios mesmo, caso eu quisesse usar o ministério como agente social na conclusão. Então eu fui criando pastas, várias listas mesmo de estudo, macetes, palavras com sinônimos, eu fui deixando tudo já pronto. Então assim, no início eu fui pescando, né, porque eu ainda não tinha a manha, então eu olhava, fazia a redação com isso, mas com o tempo eu já nem precisava mais, porque eu já estava fazendo tanta redação que eu já sabia, já estava no automático ali. Então é isso, é uma constância, quanto mais você fizer, quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, melhor você fica, não tem segredo nenhum. Então por isso eu já vou aproveitar e já vou falar aqui do material do 0 ao 1000. É um material excelente, que tem 50 modelos prontos de redação, é uma ótima forma de você fazer redação, eu não tenho dúvidas disso, muitos estudantes já têm acesso a esse material e estão tendo ótimos resultados, né, porque o modelo pronto é uma estrutura pronta, com esses padrões das redações de nota 1000 que eu já coloquei no modelo pronto, então você não tem que se preocupar com nada disso, e é isso, é um modelo pronto, são 50 redações, com uma variedade de estruturas, de modelos prontos para vocês usarem, encaixa em qualquer tema, o repertório, tudo já está tudo certinho, você só tem que se preocupar com o tema e com a argumentação, como eu falei, que é muito importante, a questão da argumentação. Mas é isso. Então, se você quiser, tá aqui embaixo, no link na descrição, tem acesso, pega esse material. Caso você tenha dúvida também do material, me manda uma mensagem, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu estou respondendo vocês por lá. Ou então nesse vídeo também, fala o que você pensa sobre, que eu estou respondendo vocês. Mas no geral é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.